em 10 países do mundo. Nós já temos alcançado pregando a palavra de Deus, implantando projetos como o culto do empreendedor, temos o projeto Recomeçar, e nós louvamos a Deus porque Deus tem realmente, através de nossa vida, atingido almas. O livro Mais que Vencedor, ele é pautado no livro de Esther, e eu vou citar alguns tópicos aqui nessa noite, e eu quero dizer para todos vocês que aqui estão, que realmente a minha vida tem sido alvo das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, e eu quero glorificar a Deus publicamente, porque a minha história prova realmente que Deus levanta alguém lá do pó, e Ele faz milagre. Muitos que aqui estão conhecem a nossa história, conhece a minha história, sabe que Deus fez milagre na minha saúde, que Deus fez milagre quando eu estava desenganado pela medicina aos 3 anos de idade, Deus fez milagre na minha saúde, Deus fez milagre na minha vida, me chamando para o ministério, Deus fez milagre na minha vida financeira, e eu reconheço diante de Deus que é Deus me abençoando. Eu me lembro, o meu mano Daniel, não sei se está aqui, eu me lembro que quando eu conto, eu dou algum detalhe, eu lembro que quando a gente ia à igreja, e eu conto isso e com sinceridade, e quando a gente ia à igreja, a gente era criança de 7 para 8 anos, quando ele ia, eu não podia ir. E quando eu ia, ele não podia ir. Sabe por quê? A gente vivia uma situação de limitação financeira tão grande que a gente usava o mesmo par de chinela havaiana remendado, amigo. As coisas eram complicadas, mas tinha uma promessa de Deus na nossa família e na nossa vida. Por isso, hoje, queira Satanás ou não, eu quero celebrar o nome do meu Deus, que vive e reina para todo sempre, e dizer para você que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro. Ele é poderoso, é verdadeiro, santo. Deus faz milagre. Comecei a ministrar a palavra de Deus com os meus 13 anos de idade, e não paramos de pregar, viajando. Eu me lembro de um dia, eu sempre menciono isso, um dia quando eu fui pregar em Ivoti, viu, Gaúcho? Quando eu fui pregar em Ivoti, eu tinha meus 15 para 16 anos, o ônibus parou na rodoviária de Carazinho, todas as pessoas desembarcaram, parada para almoço, para almoçar, e eu não tinha dinheiro para o almoço. E eu me lembro que eu fui e comprei um pacote de bolacha Maria, certo? E comi aquela bolacha e tomei água na torneira da rodoviária, uma torneira bastante suja, tomei na mão, me deu uma tristeza no meu coração. Eu entrei, inclinei a poltrona, pedi para o motorista abrir a porta do ônibus, ele abriu, eu entrei, inclinei a poltrona para trás, obviamente, e fiquei triste ali. Quando eu quis ser tomado por aquela tristeza, o Espírito Santo falou comigo e disse: não fica triste. Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Aleluia.
Eu estou aqui para dizer para você que Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Hoje eu tenho visto Deus abençoar, Deus fazer milagre, mas é Ele quem faz. Eu gostaria de falar, então, olhando aqui para a Bíblia, para a palavra de Deus, citar pelo menos 2 versículos que são chaves para o assunto que a gente está a tratar. O primeiro versículo está registrado no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, da carta de Paulo aos Romanos, e o versículo de número 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Alguém pode dizer amém? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou é Jesus de Nazaré. Ele nos amou de uma forma muito especial. O segundo versículo está no livro de Esther, no capítulo de número 2 e no versículo de número 15. No capítulo de número 2 do livro de Esther e versículo de número 15. Diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que Hegai, camareiro do rei, a disse, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantas haviam. Versículo 16, assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Somente até aqui a parte A deste versículo. Dizer para vocês assim, na introdução eu coloco algumas coisas importantes que eu aprendi na minha vida, na minha história, e eu acredito que pode e deve ser compartilhada com todas as pessoas. Eu aprendi algumas coisas importantes. Quando eu abordo a introdução, eu falo que para vencer, para ter vitória, temos que aprender alguns segredos. O primeiro segredo que eu coloco ali são coisas bastante fortes. Nós precisamos ter uma capacidade para entender essas questões. E eu creio que você vai entender em poucas palavras que eu vou lhe dizer nesta noite. A primeira questão que eu coloco é que o seguinte: para você vencer na sua vida, o primeiro ponto importante que eu coloco ali é que nós temos que aprender a ignorar as pessoas erradas que surgem no nosso caminho. Porque se nós não soubermos ignorar as pessoas, porque quando Deus quer abençoar a tua vida, Deus coloca alguém do teu lado. Olha para quem está do seu lado e diga: tomara que foi Deus que te colocou aqui. Agora olha para aqui, para mim. E agora não olha. Agora só olha para mim, não olha para o lado. Quando o diabo quer destruir a tua vida, ele também coloca uma pessoa. Então nós precisamos identificar quem Deus colocou e quem foi o diabo.